Boa noite, né? A todos. Já passamos aí das 6 horas. Querendo já agradecer a oportunidade de estar dando essa aula aí para quase 500 pessoas. O convite muito bom grado do meu amigo, parceiro e companheiro de matéria isolada, Jean Brito, de Biologia. E agradeço muito pelo convite. Vou procurar dar a minha contribuição aqui para vocês. Escolhi algumas questões de assuntos que a gente sempre aposta que vai cair na prova do Enem, tá certo? De logo mais no domingo. Deixa eu colocar meu óculos, que depois dos 40 a presbiopia não permite mais ler de perto, né? Bom, vamos lá. Primeira questão, dê uma olhada aí no material. Onda verde é um termo que se refere ao mecanismo de auxílio à fluidez do trânsito. Trata-se de uma sincronia de semáforos ao longo de uma avenida, de forma a minimizar as paradas dos veículos. Engenheiros de trânsito monitoraram um certo veículo para avaliar se a implantação da onda verde seria uma solução viável para determinada avenida. Quando o primeiro semáforo da avenida abriu, o automóvel partiu do repouso em movimento uniformemente variado. Vou até deixar um espaço para vocês já irem olhando o quadro, até atingir uma velocidade que, então, manteve-se constante por um certo tempo. Então, ó, olhando o gráfico VT que foi colocado aí, ele já está mostrando o instante em que ele sai do primeiro semáforo, o primeiro semáforo abre, ele dá a primeira e vai acelerando uniformemente, certo? Quando chega a uma certa velocidade, que seria de 15 metros por segundo, essa velocidade passa a ser mantida constante, tá? Foi até onde eu li. Ao se aproximar do segundo semáforo, do próximo semáforo, o motorista desacelerou uniformemente até que o sinal ficasse verde. Ou seja, ele manteve a velocidade constante. Nesse ponto, provavelmente ele avistou o próximo semáforo, viu que ele estava fechado e pôs o pé no freio e desacelerou, diminuindo a velocidade, certo? Foi até onde eu li, beleza? Bom, desacelerou uniformemente até que o sinal ficasse verde. Quando o veículo estava a 20 metros do semáforo, este abriu e o motorista voltou a acelerar, atingindo a mesma velocidade que tinha quando esta se manteve constante, certo? Então, o tempo que ele ficou freando foi o tempo em que ele freou, né? E percebe, exatamente nesse instante, o instante 11, ele percebe que o sinal que estava fechado abriu, não tinha mais sentido ele ficar freando, já que o sinal do segundo semáforo abriu, então ele tirou o pé no freio, já apertou o acelerador, voltou a acelerar, até que manteve depois a velocidade constante. Nesse instante em que ele vê que o sinal ficou verde, e que ele vai começar a acelerar, certo? Ele percebe que está a 20 metros do segundo semáforo. Beleza? Tem esse detalhe aí, ó. Ao se aproximar do segundo semáforo, o motorista desacelerou uniformemente, até que o sinal ficasse verde. Quando o veículo estava a 20 metros do semáforo, este abriu. Então, exatamente nesse instante, o semáforo abriu e aí ele voltou a acelerar o carro. E nesse instante ele estava a 20 metros do segundo semáforo. Essa é uma informação importante que a gente vai usar daqui a pouco, certo? E o motorista voltou a acelerar, atingindo a mesma velocidade, que é essa velocidade aqui de 15 metros por segundo, tá? Quando essa se manteve constante. Beleza. O gráfico a seguir ilustra a situação descrita. A distância em metros entre o primeiro semáforo e o segundo semáforo é... Bom, gente, quando você tem um gráfico de velocidade em função do tempo, em qualquer prova de vestibular, certo? Não tem como não pensar na propriedade de área, que diz que a área abaixo do gráfico é numericamente igual ao deslocamento do corpo. Eu vou achar a área no intervalo de 0 a 11. Daqui a pouco eu digo por quê. Posso separar em 3. Um aqui, outra aqui e mais uma aqui. Eu podia ter separado em 2 essa área, que seria um trapézio, mais esse outro trapézio. Mas vou deixar em 3, separar em 3 áreas, tá? Essa área aqui, primeira, seria a área de um triângulo, vou chamar de A1. Essa aqui de um retângulo, A2, e aqui de um trapézio, A3. Vamos achar essas áreas. Área A1. Área do triângulo, base 5 vezes altura 15 dividido por 2. Beleza? Base vezes altura sobre 2, todo mundo sabe que essa é a área do triângulo. A2.
retângulo, base daqui para cá, ó, 5 vezes altura, 15. Beleza? Já fazendo a conta aqui, 5 vezes 15, 75, dividido por 2 dá 37,5. Certo? 5 vezes 15, 75. Beleza? Conferindo aqui, 2, 5, 10, 2, 7, 14, 1, 15, 2, 3, 6, 1, 7. Exatamente, 75 sobre 2, 37,5. Vem a terceira área, A3. A figura aí é um trapézio, área do trapézio, base maior, que seria isso aqui, ó, 15, mais base menor, 12, vezes a altura, que seria essa distânciazinha aqui, que é de 10 para 11, que seria 1 sobre 2. 15 mais 12 dá 27, dividido por 2 dá 13,5. Certo? 2, 5, 10 vai 2, 2, 6, 6, 1, 7, 2, 1, 2. Tá? A gente tá... Lembre-se que vocês não vão estar com calculador, então tem que estar bem prático nessa tabuada e nessas contas, tá bem? E procurar também encontrar meios algébricos de reduzir as suas contas, né? De fazer contas menos complicadas. Bom, vamos lá. Se eu somar essas áreas, A1 mais A2 mais A3, vamos ter 37,5 mais 75 mais 13,5. Vou pedir a ajuda aqui da minha calculadora do celular. Beleza? Vamos lá. 37,5 mais 75 mais 13,5. Isso vai dar 126. Certo? Bom, 126. Então, de 0 a 11 segundos, que foi um intervalo de tempo em que ele acelerou, manteve a velocidade constante e freou porque viu o sinal fechado, nesse intervalo de tempo, o sujeito lá andou 126 metros, certo? Mas vamos lembrar que ele quer a distância de um semáforo ao outro. Nesse instante 11, foi quando ele viu o sinal verde, o sinal abrindo, ele não tinha chegado ainda no segundo semáforo, ainda faltava 20 metros para chegar, certo? Então, ó, a distância de um semáforo para o outro seria os 126 metros que ele já tinha andado, mais os 20 metros que ainda faltava para chegar no outro semáforo, para chegar no segundo semáforo, já que ele quer a distância entre os dois semáforos. Beleza? Então você tem que somar por 20, o que daria 146 metros. Então é interessante essa questão, para você perceber que bastava você achar a área até o instante 11, porque a partir do instante 11, que é quando ele vê o sinal aberto e acelera ao encontro, para passar pelo segundo semáforo, ele já diz qual é a distância que está do segundo semáforo, que é de 20 metros. Então, se eu já sei essa distância, qual é a minha? Achar o que ele andou de 0 a 11 e somar os 20, porque aí eu vou ter a distância entre os dois semáforos. Beleza? Questão para raciocinar um pouco. Tranquilo? Até porque você não sabe exatamente, nesse intervalo de tempo, né, quanto tempo ele levaria para passar pelo segundo semáforo. Isso não tem na questão. Então, eu não sei se no instante 13 ele já tinha passado ou ainda vai passar. Enfim, mas também não precisa saber. O grande lance dessa questão era perceber que essa área de 0 a 11 mais os 20 metros daria a distância entre os dois semáforos e o seu problema está resolvido, certo? Tema dessa questão, gráfico VT, cuja área lhe dá o deslocamento. Importantíssimo você saber isso, tá? Sempre cai uma questãozinha de gráfico de cinemática na prova do Enem. Ou um gráfico VT, ou um gráfico ST, né? Ou um ou outro. Dificilmente vai cair um de aceleração em função do tempo. Algumas características do gráfico VT, certo? VT, por exemplo, se for crescente, você tem uma aceleração positiva. Se o VT for decrescente, aí vamos ter uma aceleração negativa, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma aceleração positiva, já aqui uma aceleração negativa. Beleza?
Características aí importantes do gráfico VT, tá bom? Outra coisa, lembre-se da classificação dos movimentos em acelerado ou retardado. Vou pegar esse cantinho aqui, deixa eu ver se está aparecendo na tela. Aparece movimento acelerado. Velocidade e aceleração com o mesmo sinal. Certo? Movimento retardado. Deixa eu ver se aparece na tela. Dá para aparecer. Velocidade e aceleração com sinais opostos. Pegando o exemplo da própria questão, ó, repare, toda a velocidade aqui foi positiva, porque o gráfico é VT e ele está acima do eixo do tempo. Só não no instante zero, né, que a velocidade é nula. Mas tirando o instante zero, ele está sempre acima do eixo do tempo, ou seja, as velocidades são todas positivas. Então, você trabalhou com velocidades positivas, certo? Nesse intervalo de 0 a 5, a velocidade é positiva e a aceleração também, o que confere o movimento acelerado, e de fato ele estava acelerando. Já de 10 a 11, ó, a velocidade continuou positiva, porque o gráfico continua acima do eixo do tempo, porém a aceleração ficou negativa. E aí, os dois com sinais opostos lhe conferem o movimento retardado, que foi justamente quando ele estava freando por ter visto o segundo semáforo fechado. Beleza? Ok. Explica essa parte final de novo de 20 metros. Tá bom. Certo. Veio aí... Catirene. Como? Catirene. Catirene. Tá, Catirene perguntou essa explicação dos 20 metros. Seguinte, no texto, bora ver o texto, tá, Catirene? Diz assim, ao se aproximar do segundo semáforo, o motorista desacelerou. Aí tá falando desse trecho, tá? Que ele tá desacelerando, certo? Uniformemente, até que o sinal ficasse verde. Quando o veículo estava a 20 metros do semáforo, o semáforo, abriu. E o motorista passou a acelerar. Então, exatamente nesse instante em que ele vinha freando, ele viu que o semáforo abriu, né, o motorista do carro, e aí pisou no acelerador. Nesse instante que ele viu que o semáforo abriu, o carro a 20 metros do semáforo. Então, se eu acho a área de 0 a 11, certo? E somo os 20 metros, eu vou estar achando a distância entre os dois semáforos. Aqui ele partiu do primeiro semáforo e no instante 11 ele estava a 20 metros do próximo semáforo. Se eu acho essa área de 0 a 11 e somo aos 20 metros, eu vou ter a distância entre os dois semáforos. Certo? Porque foi exatamente nesse instante que ele viu que o sinal ficou verde e pisou no acelerador. E nesse instante que ele pisa no acelerador, ele estava a 20 metros do próximo semáforo. Por isso que eu tive que acrescentar no final os 20 metros. Se eu achasse só 126, primeiro que nem teria essa resposta, né? Eu estaria achando o deslocamento do carro até o momento que ele viu o sinal ficar verde e começou a acelerar. Mas nesse momento ele não estava ainda no segundo semáforo. Ainda faltava 20 metros para o segundo semáforo. Por isso que você tem que somar os 20 metros. Tá legal? Beleza. Vamos lá, que o tempo é curto. Vamos nessa. Segunda questão. Certo elevador de 500 kg e livre de contrapesos foi projetado para suportar uma quantidade máxima de 10 pessoas, com uma massa média de 70 kg cada uma. Quando os passageiros entram no elevador, inicialmente em repouso, ele começa a movimentar-se com aceleração constante até atingir uma velocidade de 2 metros por segundo, o que leva 1 segundo para acontecer. Certo? Tal elevador, em seu movimento, é sustentado por um cabo preso ao teto e polias ideais, conforme mostra a figura. Segundo o projeto do elevador, a tração máxima que o cabo pode sustentar é de... Fazendo aqui o desenho, rapidamente. Então, o elevador, uma polia, outra polia aqui. Beleza. Bom, aqui tem as pessoas. Precisa colocar todo mundo. Rotação máxima, certo? Tá caindo com o máximo aí de
No caso, 10 pessoas, cada um com 70 quilos. Então, vamos ter só de pessoas 700 quilos de massa, certo? Fora a massa do elevador, beleza? Ele quer tração no cabo. Em princípio, você pode até ficar na dúvida, porque você tem esse cabo aqui e esse outro cabo. Mas observe que ele fala assim, ó, tal elevador, sempre bom prestar atenção nas palavras do texto. Sempre tem alguma coisa sutil, que às vezes a gente não presta atenção, e é ali que está a resposta à nossa indagação. Ele diz assim, tal elevador, seu movimento é sustentado por um cabo preso ao teto. Então, se ele está falando do cabo preso ao teto, ele está falando desse aqui, porque o teto está aqui em cima, certo? E se na pergunta ele pede a tração do cabo, ele está pedindo a tração desse cabo, que foi o cabo que ele se referiu, que é o que está preso ao teto, e não esse aqui de baixo. Ele vai estar participando desse de baixo, claro, da minha conta, mas que fique claro que eu quero a tração nesse cabo aqui. Se eu chamo, aliás, essa tração de T, ela vem para cá aqui, certo? Ela vem para esse lado também, tá? Você tem aqui a polia é puxada duplamente aqui para cima, pelo lado direito e pelo lado esquerdo, com a mesma tração T, até porque é o mesmo cabo, certo? Essa tração aqui vai ser 2T, se eu tenho T mais T para cima, eu tenho 2T para cima, então vou ter que ter 2T para baixo. Essa tração de 2T vai aparecer aqui, porque é o mesmo fio, é o mesmo cabo, e aqui eu vou ter o peso de todo o conjunto, das 10 pessoas e do elevador, certo? Massa total, 500 quilos do elevador, mais 700 quilos das pessoas, certo? As 10 pessoas com uma média de 70 quilos cada pessoa. Isso dá 1.200 quilos, certo? Lembrando, uma das formas mais conhecidas da mecânica, né? Peso igual a mg, massa vezes a gravidade. Então, 1.200 vezes a gravidade vai dar 12.000. Beleza? Pronto. Vamos lá. Esse elevador, pelo menos no intervalo que ele fala aí, ele não está com velocidade constante. Ele está subindo e subindo acelerado. Escalarmente falando, quando o movimento é acelerado, velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, né? Vetorialmente falando, quando o movimento é acelerado, velocidade e aceleração têm o mesmo sentido, certo? O que seria o equivalente ao mesmo sinal quando você usa uma linguagem escalar. Tá bem? Beleza. Ora, tá pintando aí, você tem força envolvida e aceleração. Por que não pensar na famosíssima segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração, certo? Quem seria a força resultante? Eu falo, claro, sobre o elevador. O somatório das forças que agem sobre ele, certo? Você tem uma força para cima e outra para baixo. Se ele está acelerando para cima estará apontando a força resultante. Beleza? Aqui não está aparecendo o peso na imagem, mas eu coloquei a força-peso aqui, tá? Mas todo mundo imagina que aqui está a força-peso, de fato que a força-peso é vertical e para baixo. Beleza? Aparecendo aí, mas tudo bem. Ok? Agora tá. Agora tá, né? Legal. Obrigado, Thiago. O vetor força e o vetor aceleração, pessoal, força resultante, impreterivelmente, esses dois caras estão sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Impreterivelmente. Eles não são obrigados a estar sempre a favor da velocidade. Tem, por exemplo, a situação de eles estarem contra a velocidade, que seria o caso do freio, do movimento retardado, quando a aceleração e a velocidade têm sentidos contrários. E como a força acompanha a aceleração, ela também vai ter o sentido contrário da velocidade. Certo? Então não tem obrigação nenhuma de estarem no mesmo sentido da velocidade. Mas a força e a aceleração entre si, esses sim, com certeza estão sempre juntos com a mesma direção e mesmo sentido. Beleza? Ora, se a força resultante está para cima, e eu tenho uma força para cima e outra para baixo, e a força resultante é o somatório delas, claro que 2T tem que ser maior que P. E a força resultante seria justamente 2T menos P. Como é que se soma forças de sentidos opostos? Subtraindo o módulo da maior menos o módulo da menor, certo? Então, 2T menos P.
Por que essa força é maior que essa? Porque a resultante está para cima. Se a resultante está para cima, prevalece o sentido da maior força como sendo para cima, certo? Beleza, igual a massa vezes a aceleração. No texto, você pode achar a aceleração por fora, porque ele diz assim, ó, até atingir a velocidade parte do repouso, até atingir 2 metros por segundo, o que leva 1 segundo para acontecer. Se você pensar na fórmula da aceleração, ó, delta, aceleração escalar, delta V sobre delta T, a velocidade variou 2 metros por segundo em 1 segundo. Ou seja, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade variou de 0 a 2, ou seja, variou 2 em 1 segundo. Então isso vai lhe dar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Volta para cá, ó, 2t menos o peso, que é 12.000, é igual a massa, que é 1.200, vezes a aceleração, que a gente acabou de achar, que vale 2. Beleza? 2t menos 12.000 é igual a 2.400. 2t é 1.200 vezes 2, 2.400. 2.400 mais 12.000. 2t é igual a 14.400, né? Somando esses dois caras. Deixa eu puxar para cá. T vai ser 14.400 dividido por 2. T igual a 7.200, né? 7.200 newtons. E como nós estávamos achando a tração do cabo que está ligado ao teto, que eu chamei de T, acabamos de chegar na resposta. 7.200, o que está, deixa eu pegar outro papel aqui, na letra C. Beleza? Tudo certinho aí? Uma questão de aplicação das leis de Newton, sempre forte candidata a cair na prova do Enem. Tá? Criamos aí essa situação. Falamos aí de uma polia móvel, né? Que é sempre interessante também. Falamos de força-peso e principalmente aí da aplicação da segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Tivemos que usar a formulazinha da aceleração média para acharmos essa aceleração. E aí é partir para o abraço. Aplicar a segunda lei e chegarmos naquilo que a gente estava procurando, que é a tração desse cabo que está ligado ao teto. Certo? Pedro Sintra, professor, como faria para descobrir o sentido do movimento? Tem uma pergunta aqui? Olha, o sentido do movimento, veja, vamos olhar o texto aí, ó. Quando os passageiros entram no elevador, inicialmente em repouso, ele começa a movimentar-se com uma aceleração constante até atingir uma velocidade de 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Sustentado por um carro. Eu sei que ele não falou literalmente que está subindo, mas subtende-se, né, que é um movimento sim de subida. Quando as pessoas entram no elevador, inicialmente em repouso, ele começa a movimentar-se com aceleração. De fato não falou que estava subindo, mas ficou subentendido que o elevador está subindo, e aí a aceleração acompanha a velocidade porque o movimento é acelerado, certo? E aí a força, por sua vez, acompanha a aceleração porque sempre vão estar juntos no mesmo sentido. Beleza? David Eduardo, relembra quando a polia não é fixa, professor? Quando a polia não é polia. A polia é fixa. Não é fixa. Não é fixa. Ó, a gente tem, essa polia é uma polia móvel, certo? Você tem polias fixas e polias móveis, tá? Eu vou dar um toquezinho sobre polias móveis para a gente dar uma lembrada, certo? Alguém está pedindo aqui? Deixa David Eduardo. Tá, o David, deixa eu apagar aqui. É o que cabe aqui no quadro. Ó, vamos dar uma lembrada nisso aqui. Você tem um bloco A, um bloco B, certo? Aqui a gente tem o peso do bloco A, PA. Você vai ter aqui uma tração T,
essa tração ela vem para cá, porque é sempre o mesmo fio, então a mesma tração. Já aqui a gente tem o dobro da tração. Se tem T mais T para cima, 2T para cima, 2T para baixo. Esse 2T vai aparecer aqui também, certo? Porque é o mesmo fio. Já aqui vai aparecer 4T e aqui também 4T, porque é o mesmo fio. Até que a gente chega no bloco B, no peso dele, certo? Aí, o que é que rola nessa história? No equilíbrio, né, você tem aí, bloco A, vamos considerar uma situação de equilíbrio, não de aceleração como na questão passada, numa situação de equilíbrio. Você vai ter, vamos supor, se está em equilíbrio, a força resultante, obviamente, vai ser igual a zero. Né? Já que não tem aceleração, está em equilíbrio, seria a situação de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Vamos considerar o repouso, força resultante nula, aí o peso P seria igual à tração, certo? Sobre o bloco B, já lá embaixo, o peso P seria igual a 4T. As duas situações de equilíbrio. Essa força não é essa, resultante zero. Essa não é essa, resultante zero, para justificar o equilíbrio do sistema, certo? Os dois corpos devidamente parados. O que é que chama a atenção o fato de ter polia móvel, né? Como o David perguntou aí. O fato é o seguinte, ó, o peso de B é 4 vezes T, mas T, por sua vez, é igual ao peso de A. Certo? Ou seja, você tem uma situação em que tem um bloco mais leve sustentando o mais pesado. Lembre-se que está em equilíbrio, que está tudo parado. Esse bloco aqui é 4 vezes mais leve que esse. Ou se você quiser falar, o bloco B é 4 vezes mais pesado que esse. Porém, mesmo assim, eles estão se sustentando. O bloco leve sustenta o bloco pesado. Certo? Isso é o que a gente chama de vantagem mecânica. Esse é o grande lance da polia móvel. Polia fixa não permite isso, mas polia móvel sim. Você pode ter um corpo mais leve sustentando o mais pesado. No caso, o bloco B é 4 vezes mais pesado que o A. Certo? Existe, inclusive, uma fórmula que fala da vantagem mecânica, que é 2 elevado a Nzinho, onde Nzinho é o número de polias móveis. Beleza? Vamos fazer o nosso teste aqui. Quantas polias móveis tem nesse desenho? 1, 2. Essa não é móvel, é fixa, ela está presa ao teto. Essa aqui, ela, além de poder girar, ela também pode subir e descer, ó, verticalmente, certo? Então são polias móveis. Apesar de elas não estarem subindo ou descendo, porque está em equilíbrio, mas são polias potencialmente móveis aí, certo? Então tem 2 polias móveis. A vantagem mecânica aqui seria 2 elevado ao quadrado, 4. E essa vantagem mecânica vai justamente dizer o quantas vezes esse corpo é mais pesado que esse, que de fato é 4 vezes, certo? Então, se você não quisesse ter todo esse trabalho de sair distribuindo as forças, você podia usar a vantagem mecânica. A vantagem mecânica vai dizer quantas vezes o corpo que está pendurado na polia móvel é mais pesado que o corpo que está pendurado na polia fixa, certo? Isso. A vantagem mecânica lhe dá essa vantagem, né, de você abreviar um pouquinho a tua questão, certo? Ganhar um pouquinho de tempo. Beleza, David? Espero que tenha esclarecido. Vamos embora para a gente ir para a próxima, certo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Deixa eu pegar. Só água mesmo. Eu estava pensando ainda naquela pergunta anterior, né? Ah, como é que eu sei que o elevador está subindo, o sentido do movimento e tal? Realmente não foi dito. Se ele estivesse
se as pessoas tivessem entrado e ele estivesse descendo, se ele está descendo, a aceleração teria que ser para baixo, né? Porque ele estava acelerando. Peraí. Bota na sua boquinha. Eu amo esse cara, viu? Eu amo esse cara. Não, bota todo. Isso. Oxi. Olha, eu gosto demais desse cara. Eu gosto demais, viu? É meu irmão de coração. Eu também. Como aí, enquanto isso eu tô comendo aqui, tá? Traga uma coquinha, então. Não, coca nada. Eu vou botar na boca dele, depois vai Desculpa aí, pessoal. Um pouquinho. Isso aí, devagarinho. Que ele tá idoso, minha gente, olha. Tá idoso, viu? Eita, descobri. É minha idade, viu? Não, você é 10 anos mais velho que eu. É só a genética mesmo. Obrigado. Aí naquele caso, ele está descendo e para ele descer acelerando, que ele vai acelerar, claro, a aceleração teria sido para baixo e fosse resultando para baixo também. Aí você ia fazer o P menos o 2T igual a MA, para que justificasse fosse resultando para baixo. Aí o peso passaria a ser maior que, que o 2T, tá? Ele ia acelerar para baixo. Não vou fazer essa conta agora porque a gente tem pouco tempo. Acredito que a atração aí daria um valor que não teria nas alternativas. Espero que não. Certo? Para a gente poder descartar essa possibilidade. Aí você teria que achar a atração. Se alguém achar aí depois disso, certo? Que é isso, meu pai? Só não poder colocar esse aí. Valeu, obrigado. Vou comer durante a live. Vamos lá. Tá bem, gente? Vamos lá. Terceira questão. Segunda-feira, 12 de junho de 2000, as páginas esportivas dos jornais eram dedicadas ao tenista catarinense Gustavo Kirtan, o Guga, pela sua brilhante vitória e conquista do título de bicampeão do torneio de Roland Garros. Entre as muitas informações sobre a partida final do torneio, os jornais afirmavam que o saque mais rápido de Guga foi de 195 km por hora. Em uma partida de tênis, a bola atinge velocidades superiores a 200 km por hora. Considera uma partida de tênis, né, com o Guga sacando. Lança a bola para o ar e a atinge com a raquete, imprimindo-lhe uma velocidade horizontal de 180 km por hora, entre parênteses, 50 metros por segundo. Ao ser atingida pela raquete, a velocidade horizontal inicial da bola é considerada nula, a massa da bola é igual a 58 gramas e a velocidade horizontal inicial da bola é considerada... e o tempo de contato com a raquete é de 0,01 segundo, certo? Calcula a força média exercida pela raquete sobre a bola. Gente, veja, ele lança a bola para cima, a bola horizontalmente tem velocidade nula, ou seja, ela está andando na vertical, não tem velocidade horizontal, e ele atinge violentamente a bola com a raquete e ela sai horizontalmente com essa velocidade aí de 50 metros por segundo, certo? Uma bola que tem 58 gramas de massa, 58 gramas, e como é uma coisa muito rápida, né, o contato da raquete com a bola, e de fato esse tempo é de apenas 0,01 segundo, certo? É o contato da raquete com a bola, que é quando a raquete está aplicando força sobre a bola. Depois que a bola perde contato com a raquete, essa força não é mais aplicada, obviamente, né? Tem que ter contato. Uma raquetada sobre uma bola é uma força de contato. Tem que estar em contato para aplicar a força. A bola foi embora, não tem mais essa força aplicada, certo? Beleza. Aí calcula a força média exercida pela raquete sobre a bola nesse tempo aí, né, de interação da bola com a raquete de apenas 0,01 segundo, certo? Essa questão, aliás, caiu coisa parecida na prova do Enem do ano passado, é a cara do teorema do impulso. O impulso da força que a raquete aplicou na bola na hora da interação, né, entre elas, né? O impulso dessa força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Um dos teoremas mais importantes da história da mecânica. O teorema do impulso. Que cabe muito bem aí. Porque se você for abrir as expressões, o que é um impulso? Seria o produto da força pelo intervalo de tempo em que essa força é aplicada.
Variação na quantidade de movimento seria a quantidade de movimento final. Lembrando que quantidade de movimento é mv, massa vezes velocidade, menos a quantidade de movimento inicial, que também é mv, só que essa é a velocidade final, essa é a velocidade inicial. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Repare que quando você abre, escancara aí o teorema do impulso, aparece tudo que você tem como dado a questão e o que você está querendo como resposta. Você quer a força média aplicada aí pela raquete sobre a bola, tem o intervalo de tempo de aplicação dessa força, tem a massa da bola, tem a velocidade inicial dela e a velocidade final. Durante inicial e final dessa interação. Aliás, a velocidade inicial é zero. Porque como a bola, como a raquetada foi na horizontal, a bola sai na horizontal, horizontalmente ela não tinha velocidade. Ela podia estar ainda subindo, mas horizontalmente ela não tinha velocidade. Então a velocidade inicial na horizontal era zero, já a velocidade final foi esse valor que ele deu aí. Em metros por segundo, 50. 180 km por hora. Certo? E aí é só substituir, ó. Força vezes ΔT. Como tem número decimal na parada aí, para facilitar a sua vida, você deve usar a notação científica. 0,01 seria 1 vezes 10 a menos 2. Fica melhor. Também vocês é quem sabe. Cada um tem o seu costume aí, né? Eu costumo passar para a notação científica para não estar morrendo em contas com número decimal. Massa. A massa é de 58 gramas, hein, pessoal? Deixa eu apagar aqui e puxar para baixo. Só que a gente está trabalhando no Sistema Internacional de Medidas, onde a massa, pelo amor de Deus, né, pessoal? A massa tem que ser em quilograma. De grama para quilograma, você divide por 1000 para passar para quilograma. Que seria a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Subindo 10 a terceira, troca o sinal de expoente. Então ficaria 58 vezes 10 a menos 3. Vezes a velocidade com que a bola sai da raquete, que é de quanto? 50. Você pode até escrever 50 em notação também, que é 5 vezes 10. Eu ainda faço isso. Beleza? F vezes 10 a menos 2 é igual. 58 vezes 50, 5 vezes 8, 40 vai 4, 5 vezes 5, 25 e 4, 29. 10 a menos 3 vezes 10 dá 10 a menos 2. Esse com esse, 10 a menos 2. Ora, 10 a menos 2, corto com 10 a menos 2, e aí eu já cheguei, sem fazer grandes contas, hein? F é igual a 290 newtons. Certo? 5 vezes 8, 40 vai 4, 5 vezes 5, 25, 4, 29. Isso mesmo, 290 newtons, o que está na letra D de dado. Certo? Questão a cara do famoso teorema do impulso. Que você aplica para saber a força média de interação da bola com a raquete. Tranquilo? Essas questões que envolvem força, tempo e velocidade, massa, força, tempo e velocidade, está pedindo para você usar o teorema do impulso. Tá? O Marcos Raposo, Juliano, sobre a questão do sentido, eu acho que quando ele fala o máximo do valor da atração possível, aí para ser o maior possível tem que ser 2T peso igual ao resultante. Quem foi que disse? Marcos Raposo. Certo. Só que eu acho que comentou só. Certo. Beleza. Marcos Raposo, não sei se é meu primo, né? Porque é Marcos Raposo. Eu tenho um primo chamado Marcos Raposo, só que são dois primos, um aqui em Maceió, outro no Rio, mas não deve ser nenhum deles não, porque eles são bem mais velhos, não estariam interessados na minha aula. Mas, ó, interessante que Marcos disse, de fato, hein? Porque é o seguinte, no final, voltando aí para a segunda questão, no final está dizendo tração máxima que o cabo pode sustentar. Do jeito que eu tinha feito nesse instante, de considerar que o elevador está acelerando para baixo, a tração ia dar menor do que o valor que a gente tinha calculado. Ora, mas se ele quer o máximo, então a gente vai dar prioridade à subida do elevador. Porque veja que com o elevador acelerando para baixo, o peso passou a ser maior que o 2T. Com ele acelerando para cima, o 2T que passou a ser maior que o peso. E como eu quero o máximo de tração, realmente o elevador tem que estar subindo. Perfeito, adorei o que o Márcio falou. Marcos, desculpe. Adorei. Tá certíssimo, raciocínio perfeito. Ele acabou de dizer, meu pai é de 70. Eu sou filho dele, hein? Ah, é? Depois a gente vê aí o nosso parentesco. Beleza, Marcos, obrigado. É isso mesmo, perfeito, perfeito. E aí,
A rigor, a questão está bem feita, sim. Ele não precisava, a rigor, dizer que o elevador estava subindo. Muito bem, perfeito. Beleza? Vamos nessa. Mas eu estou adiantando. Vamos lá. Sobre a questão anterior, ainda do Gustavo Kita, considere que a velocidade da bola sacada por Guga permaneceu aproximadamente constante, de 50 metros por segundo, até chegar na raquete de seu adversário, que irá rebatê-la de volta para Guga com a velocidade de 40 metros por segundo. Calcule o impulso da força que a raquete do adversário de Guga aplicou sobre a bola em sua rebatida, certo? Ó, digamos que aqui está a raquete e aqui está a bola chegando na raquete, a bola sacada por Guga com aquela velocidade de 50 metros por segundo, que ele afirma que ficou aproximadamente constante. Então, se saiu da raquete com 50, vai chegar na raquete do adversário com 50 também, certo? Aí, considerando que a questão falou, beleza? A raquete entra em contato com a bola, aplica sobre a bola um impulso associado a uma determinada força que faz com que a bola freie, pare e seja violentamente jogada de volta. Certo? Com uma velocidade agora de 40 metros por segundo. Beleza? E ele está querendo o impulso da força da raquetada do adversário de Guga sobre a bola para jogar a bola de volta para ele. Certo? De novo, a gente vai aplicar o teorema do impulso. O impulso dessa força que é a força resultante sobre a bola, é igual à variação na quantidade de movimento. Certo? Só que aí tem uma coisinha que a gente vai mexer. Primeiro que você não vai precisar abrir a fórmula do impulso, né? Força vezes ΔT, porque ele quer o próprio impulso. Certo? Ele quer o próprio impulso, então não precisa abrir. A gente vai voltar a abrir aqui o ΔQ, né? mv menos mv0. Beleza? Bota a massa em evidência, fica V menos V0 entre parênteses, tá bom? Ok, agora, essa questão tem uma sutileza aí que se você não perceber, você dança. Seguinte, existem vetores de sentidos opostos. Por exemplo, esse é o vetor velocidade inicial, ou seja, antes de bater na raquete, e esse é o vetor velocidade final, depois de bater na raquete. Esse é o V0 e esse é o V. Certo? Esses vetores, como vocês estão vendo no desenho, têm sentidos opostos. Tá? Como eu estou dando um tratamento escalar, eu já falei isso até hoje, escalarmente falando, quando vetores têm sentidos opostos, você tem que dar sinais opostos a eles. Quem for positivo, o outro tem que ser negativo. Ah, qual é o que eu digo que é positivo ou negativo? Em geral, essa escolha é sua. Você arbitra uma orientação da trajetória e escolhe lá qual vai ser essa orientação para ver quem é o positivo e quem é o negativo, certo? Eu colocaria, nesse caso, a orientação para a direita. Vou dizer por quê. Não é obrigado, mas vou dizer por quê. Como eu sei que o impulso da raquetada é para a direita, né? Porque ele rebate aqui, certo? A bola que vem para a esquerda ser rebatida de volta para a direita. Como esse impulso é para a direita, por questão de comodidade, querendo que esse impulso fique na minha conta positivo, eu oriento para a direita, porque aí eu já sei que ele vai ficar positivo, já que ele está para a direita, certo? Se você orientar para a esquerda e fizer tudo, né, colocar os pontos nos is direitinho, o resultado seria negativo, justamente para dizer, ó, você orientou para a esquerda, mas como o impulso deu negativo, significa que ele está para a direita, certo? Colocando a orientação para a direita, o impulso certamente vai dar positivo para dizer para a gente que ele aponta, o vetor impulso aponta para a direita, como de fato acontece. Beleza? Então vou optar por orientar para a direita. Nessa orientação para a direita, esse 50 que está apontado para a esquerda, eu vou colocar um sinal negativo para ele. E o 40 que está apontado para a direita, no mesmo sentido da orientação, aí eu ponho um sinal positivo. Então, ó, impulso é igual. Massa, de novo, 58 vezes 10 a menos 3,
vezes velocidade final 40, 40 positivo, porque está de acordo com a orientação, menos, que é esse menos aqui da forma, a velocidade inicial que seria menos 50. Como eu falei para vocês, o 50 fica negativo porque está no sentido contrário da orientação que nós adotamos, certo? Aí vai ficar 58 vezes 10 a menos 3, vezes 40 mais 50 dá 90, 90 é 9 vezes 10, 10 a menos 3 vezes 10 dá 10 a menos 2, 58 vezes 9, 9 vezes 8, 72, vai 7, 945 com 7, 52, não é isso? 522 vezes 10 a menos 2, o que ficaria aqui é a mesma coisa que dividir por 10 ao quadrado, então ficaria 5,22 a unidade em Newton vezes segundo, ou quilograma vezes metro por segundo, como queira. Certo? E o que está na letra A. Certinho? 9 vezes 58, 9 vezes 8, 72, vai 7, 9 vezes 45 com 7,52. 522 vezes 10 a menos 2, 5,22. Tranquilo, galera? De novo, insistindo um pouco aí no teorema do impulso, mas só que em um contexto um pouquinho diferente. Você não precisou abrir a fórmula do impulso e teve a história aí do sinal, os sinais opostos para a velocidade, que é uma coisa que muita gente erra, tá? Muita gente erra. Adota o mesmo sinal para as duas velocidades como se elas estivessem no mesmo sentido. Aí ele já dançou. Repare que tem dois menos aqui. Esse menos é da fórmula e o outro menos é do 50, que ficou negativo, porque está no sentido contrário da orientação. Beleza, galera? Caterine, me perdi nisso dos vetores. Explica de novo, por favor. Certo. Caterine, você entendeu o desenho, né? Essa velocidade inicial é para a esquerda, aí quando a bola é rebatida, sai para a direita. E nessa rebatida, a força, obviamente, é para a direita, para poder fazer a bola parar, a bola que vem para a esquerda parar e ser jogada para a direita, certo? Então, a força e o impulso são para a direita, a velocidade antes de bater na bola é para a esquerda e a velocidade depois de bater na bola é para a direita, certo? Definimos aí os sentidos, tá? Como tem gente aí com sentidos opostos, a gente precisa adotar uma orientação da trajetória, certo? Para ver quem vai ser positivo e quem vai ser negativo. Eu orientei a trajetória para a direita, certo? O que significa que essa velocidade que está de acordo com a orientação vai ser positiva na minha conta, já essa velocidade que está contra a orientação vai ser negativa na minha conta. Então, ó, vem para cá, abri o teorema do impulso, aí coloquei a massa aqui, 58 vezes 10 menos 3. Quem é a velocidade final? 40. Qual é o sinal dela? Positivo. Aí tem esse menos, que é esse aqui, da própria fórmula. E quem é a velocidade inicial? 50. Só que para minha orientação, 50 é negativo, porque está no sentido contrário da orientação. Aí eu pus o sinal de menos. Certo? E aí, pronto. Fiz a conta. Repare que o impulso, naturalmente o impulso ficou positivo, o que significa que o vetor impulso aponta para a direita, de acordo com a orientação, daí o fato de ter ficado positivo, e realmente aponta para a direita, a raquetada foi para a direita, certo? O único que fica com o sinal oposto, ou seja, com o sinal negativo, é a velocidade inicial de 50, que vai aparecer aqui, ó. Se o cara esquecer esse sinal, ele dança na questão, tá bom? Beleza, vamos nessa, que o tempo é curto, o Jean tá na pressão aqui para terminar logo, porque ele quer voltar. Senão vai terminar muito tarde a live, né? Vamos lá. Uma questãozinha de transmissão de calor aí. Quinta questão, essa é bem rápida. Quando deixamos um carro estacionado durante algumas horas sob o sol, percebemos que seu interior fica muito quente e que, às vezes, podem até ocorrer pequenas rachaduras no painel, devido à exposição à radiação solar. Para tentar minimizar essa incidência de luz solar no painel do carro e melhorar a temperatura em seu interior, uma possível solução é o uso dos protetores solares laminados, como nas figuras a seguir, certo? A explicação física que justifica o funcionamento desses protetores é: as superfícies laminadas, inclusive quanto mais brilhosa, melhor, elas são excelentes refletoras de luz e de calor, certo? Superfícies brancas e superfícies laminadas, tá? Brilhosas, são excelentes refletores. Não é, nada é 100%, nada reflete totalmente. Alguma coisa é absorvida, mas a maior parte é refletida. Se você põe
esses protetores solares laminados, com a parte brilhosa para fora, virado para fora, para o vidro do carro, a luz solar é predominantemente refletida por essas superfícies, pouco absorvida. Se há pouca absorção dessa luz solar, o carro vai esquentar menos, certo? Vai ter pouca irradiação de calor para dentro do carro, já que houve pouca absorção e muito mais reflexão, certo? As pessoas às vezes confundem isso. Quem é um bom refletor não é um bom absorvedor e também não é um bom irradiador. Irradiar não é a mesma coisa que refletir, cuidado, certo? Se você reflete muito, você absorve pouco. Se eu absorvo pouco, também eu vou ter pouco para irradiar. Para você irradiar, você tem que absorver, esquentar, ficar mais quente que o ambiente e começar a irradiar para esse ambiente. Se eu vou refletir muito a luz e o calor, eu vou absorver pouco. Se eu absorvo pouco, eu irradio pouco, certo? Então, um bom refletor não é um bom absorvedor nem irradiador de calor. Agora, um mau refletor, aquele que absorve muito, ele também vai irradiar muito. Por isso que ele absorve, esquenta e irradia para esquentar o ambiente ao seu redor, certo? Esses protetores solares laminados evita essa absorção para uma possível, uma posterior irradiação para dentro do carro, esquentando o ambiente interno. Beleza? Isso realmente faz uma diferença legal. Superfícies brancas e laminadas, de preferência brilhosas, são as melhores para esse processo de reflexão da luz e do calor, certo? Para pouca absorção. Não sei se vocês já perceberam esse papel laminado que se compra, né, para usar como na cozinha, né, para os alimentos. Ele tem uma parte fosca e uma parte brilhosa. Obviamente que a parte brilhosa é que reflete mais do que a parte fosca, certo? E aí você tem que prestar atenção que lado tem que ficar, dependendo daquilo que você queira fazer. O lado que fica para dentro do alimento e o lado que fica para fora. Por exemplo, você vai botar uma coisa no forno, certo? Para aquecer, para cozinhar e tal. A parte laminada deve ficar para dentro. Por exemplo, uma carne para dentro, voltada para a carne. Por quê? A carne absorve calor, certo? Do forno e vai irradiar. Esse calor irradiado por ela é refletido pela superfície laminada que está voltada para a carne e fica ali, entre aspas, confinado, preso na carne, fazendo com que a carne asse em menos tempo. Então a parte laminada, a parte brilhosa tem que ficar para dentro. Para o caso, por exemplo, de você assar uma carne. Tá? Agora, uma situação inversa. Você tira um frango do congelador, deixa ele fora. Mas você não quer que ele descongele rápido, você quer deixar conservar um pouquinho. Aí você cobre com papel laminado, com a parte refletora, que é a parte brilhosa, a parte mais refletora, voltada para fora. Porque o calor, pessoal, ele sempre, de forma espontânea, vai do quente para o frio. Então o calor quer ir do ar quente da cozinha para dentro do frango, certo? E aí esse calor é refletido por essa superfície brilhosa que está voltada para fora, para evitar que ele entre, ou pelo menos para entrar em menor quantidade, numa menor velocidade, para aquele frango não descongelar tão rapidamente, já que você quer que conserve mais. Beleza? Bom, voltando para a questão, ficamos então com a letra B de bola. A estrutura laminada do protetor solar favorece a reflexão da luz incidente, minimizando a quantidade de calor absorvido por ele e transmitida para o interior do carro, né, de acordo com o que eu falei para vocês. Tranquilidade? Vamos nessa. Questão 6. Quando um fio de cabelo é preso como um obstáculo na frente de um laser, é possível observar em um anteparo o seguinte esquema. Tem aí o desenho. Microscopicamente, a estrutura do fio de cabelo não é perfeitamente regular, como a vemos a olho nu. As lascas de fibra capilar que formam o fio o dividem em partes muito próximas entre si. Aí só com uma lupa ou um microscópio para você conseguir enxergar isso. Na olho nu não dá, certo? As quais formam fendas que são atingidas pelo laser. O fenômeno físico causado pelo fio de cabelo e o experimento relacionado a esse fenômeno, o experimento que foi famoso na história da ciência, são respectivamente. Ó, veja bem. O experimento é o famoso experimento da dupla fenda.
de um sujeito chamado Thomas Young. Certo? Experimento da dupla fenda. Beleza? Bom, aqui está a fenda, aqui está a outra. Tá? Aí essas fendas são muito mais próximas do que está no meu desenho. Ele aplica um laser aqui e a luz consegue passar pelas duas fendas. Por essa e por essa. Só que como as fendas são muito pequenas, muito pequenas, o diâmetro delas é muito, mas muito pequeno mesmo, comparável justamente a essas aberturazinhas do fio de cabelo, o que é que vai acontecer? Quando o laser chega, ele difrata. Ó. Vai difratar. O que é a difração? É um fenômeno que uma onda, ela contorna o obstáculo, atravessa frestas, pequenos orifícios. Isso está acontecendo com a luz aqui. Ela vê a parede como um obstáculo para ela passar. Vê os dois buraquinhos, que são as duas fendas, a dupla fenda, certo? Passa pelas duas, com muita dificuldade. É como se... Estou falando de forma muito grosseira, tá? Para facilitar o entendimento. É como se ela se espremesse ali para passar pelo buraquinho pequeno e depois ela abrisse. Claro que se um físico ouvir isso, ele vai me xingar, porque eu não estou usando uma linguagem tecnicamente correta. Mas para vocês entenderem, certo? De maneira prática. Quando a luz encara aquele buraquinho, ela passa com uma certa dificuldade e, como consequência disso, ela abre, certo? Ela se espalha. Ela, inclusive, deixa de se propagar em linha reta. Inclusive, o fenômeno da difração deu uma rasteira no princípio da propagação retilínea da luz. A luz aí, literalmente, está fazendo curva. Ela se espalha, ela abre, certo? Por conta do fenômeno da difração. Tá? Na tela, no anteparo que está aqui, por conta desse espalhamento, a onda luminosa que passa por uma fenda e pela outra, elas vão se interferindo mutuamente e cria-se aqui um padrão de interferência, com franjas claras e escuras, que são as interferências, respectivamente, construtivas e destrutivas. Interferência construtiva é a luz somando com luz, dando uma luz forte. Interferência destrutiva é a luz subtraindo luz, dando uma sombra. Pode ver que você tem no desenho. Uma parte escura, clara. São as franjas de interferência. Franja clara, interferência construtiva. Franja escura, interferência destrutiva. Mas isso é o que acontece lá na projeção. O que acontece aqui nas fendas, na hora que o laser passa, é a difração. O fenômeno aí é a difração. Lá é a interferência. Thomas Young conseguiu reproduzir as duas coisas ao mesmo tempo, né? A difração e ao mesmo tempo a interferência, certo? Não é tão simples conseguir difração com a luz. Por quê? Quando a onda passa por um pequeno orifício, para que haja difração, é preciso que o diâmetro do orifício seja da ordem de grandeza, seja comparável ao comprimento de onda da onda que vai passar. Se não for, não vai acontecer a difração. Nem 8, nem 80. Se o buraco for muito grande comparado ao comprimento de onda, a onda vai passar por aquele buraco e para ela não aconteceu nada. Como se nada tivesse acontecido. Não tem difração. Não tem esse espalhamento que acontece aqui. E o contrário também não. Se o orifício for muito pequeno comparado ao comprimento de onda, a onda diz, aqui eu não passo não. Bate e volta. Nem uma coisa, nem outra, nem 80. É preciso que o comprimento de onda seja comparável ao do ondorifício. De preferência que o diâmetro do orifício ainda seja menor que o comprimento de onda. Menor, para dar mais evidência de difração. Para a onda sair mais espalhada ainda, certo? Para dar mais evidência visual a essa difração. Que o diâmetro do orifício ainda seja menor que o comprimento de onda, daquela onda que vai passar. Mas que tem que ser valores ali comparáveis, não é ali da mesma ordem de grandeza, por aí. Por que foi muito difícil fazer o fenômeno da difração com a luz? Por quê? E aí ele reproduz com o fio de cabelo, porque o fio de cabelo é como se fosse esse espaço onde num lado do fio teria um espessamento, um orifíciozinho, uma fenda, no outro lado tem outra fenda, porque eu ampliei. Mas aqui é como se fosse o fio de cabelo.
certo? Em que por um lado você tem uma fenda, pelo outro lado a outra fenda, por onde a luz está passando, certo? Isso é uma reprodução, né, da experiência da dupla fenda de Thomas Young. Ele usa para isso o fio de cabelo e faz essa analogia muito bem feita, obviamente, certo? O porquê foi difícil fazer difração com a luz? Se você pega aqui, ó, famosa expressão, V igual a lambda F, certo? Velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. Se a gente está falando de luz, que é uma onda eletromagnética, como todas as ondas eletromagnéticas, a luz viaja com aquela velocidade que a gente conhece como sendo a velocidade da luz no vácuo, né? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Comprimento de onda vezes frequência. A luz tem várias frequências diferentes, várias. Vou pegar em uma, 10 a 14, vou botar pelo menos a ordem de grandeza aí da frequência da luz, de várias frequências da luz, 10 a 14. Chega a 10 a 15, mas vamos para 10 a 14. Só para vocês terem uma ideia do que eu quero falar. Se você faz aqui, ó, 3 vezes 10 a oitava sobre 10 a 14, isso vai dar 3 vezes 10 a oitava, 10 a 14 só fica 10 a menos 14, isso vai dar 3 vezes 10 a menos 8. Ou, desculpe, menos 6. Só que está em metros. Se você multiplicar isso por 1000, passa para milímetro. E aí vai dar 3 vezes 10 a menos 3 milímetros, que é 0,003 milímetros. Certo? 0,03 milímetros. Tiago, dá para baixar mais um pouquinho aí para o pessoal ver? Certo, pessoal? Ora, isso é um valor muito pequeno, não é não? 0,003 milímetros. Isso é menos que eu costumo dizer que é menos que a ponta de um alfinete. Certo? Então, como eu falei para vocês, para que haja difração da luz, o diâmetro do orifício tem que ser parecido com esse valor, de preferência até menor. Por isso que os caras tinham muita dificuldade de reproduzir a difração da luz. Porque eles não entendiam que precisavam de um diâmetro do orifício tão pequeno. Isso aí não dá para ver nem a olho nu. Tanto é que esse espessamento, né, do fio de cabelo você não vê a olho nu. Certo? Então, é por isso que houve muita dificuldade à época de se reproduzir a difração da luz. Certo? E isso tem a ver, inclusive, com a questão que foi feita no ano passado aí na prova do Enem. Tá? Que é o seguinte, na prova de 2019. Essa experiência da dupla fenda de Young foi um marco na história da discussão sobre a natureza da luz, tratada aí na questão do último Enem, certo? A discussão sobre a natureza da luz durou mais de 300 anos na história e da ciência, certo? Tudo começou com Newton, dizendo que a luz era uma partícula, defendendo a teoria corpuscular, que luz era partícula. Olha aí, estou falando de Newton, século 17, certo? Depois surgiu um cara chamado Christian, eu não sei se o pronome é Huygens ou Huygens, que foi o cara que defendia que não, que luz não era partícula, era uma onda, certo? Só que Newton, claro, muito mais famoso que o Christian, defendia que luz era partícula e ninguém dava valor ao coitado do Christian, porque simplesmente era Isaac Newton. Só Isaac Newton estava dizendo que a luz era partícula. O homem era muito famoso, como é até hoje, certo? Mesmo depois de quase 4 séculos. Então vamos lá. Quando o pessoal que dizia que a luz era uma partícula, que defendia Newton, tinha um grande trunfo na mão. Qual era? Eles sabiam que a difração, que está acontecendo aqui, a difração e a interferência, que vai acontecer aqui na tela, que é aquela história das franjas, né, clara e escura, eram fenômenos puramente ondulatórios, certo? E como ninguém conseguia, pelo menos antes de Thomas Young, como ninguém conseguia reproduzir a difração e a interferência com a luz, eles diziam, ó, vocês dizem que luz é onda, mas ninguém consegue fazer difração nem interferência com a luz. É por isso que a gente não quer acreditar em vocês. Eu prefiro acreditar no meu grande ídolo Isaac Newton. Certo? E fazer algum sentido. Só que aí depois que esse sujeito, por isso que eu disse que foi um experimento que marcou época na história da ciência. Depois que o Thomas Young conseguiu fazer a difração e ao mesmo tempo a interferência com a luz, aí os caras tinham um trunfo na mão. Ó, vocês disseram que a gente não sabe, que a gente não conseguia fazer difração e interferência com a luz, que é um fenômeno puramente ondulatório, agora fizemos. E aí?
Mesmo assim, ainda levou uns 10 anos para a comunidade científica acreditar de fato que luz era onda, certo? E aí acreditou-se, passou a ser uma coisa, entre aspas, passiva dentro do ambiente da ciência, que luz realmente é onda. E a gente ensina que a luz é uma onda eletromagnética, quando está estudando ondas, certo? Só que, 300 anos depois, já com Albert Einstein, no início do século XX, certo? Com o famoso experimento do efeito fotoelétrico, Einstein incrivelmente reacende essa discussão, quando ele vai explicar o efeito elétrico usando física quântica, certo? O que, aliás, lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física. Muita gente acha que o Prêmio Nobel de Física de Einstein foi devido à relatividade. Ó, dedinho? Não. Foi devido à explicação do efeito fotoelétrico à luz da física quântica. Nessa explicação, primeiro, o que é o efeito fotoelétrico? Você aplica um laser numa placa metálica e esse laser atinge a placa e consegue, dependendo da frequência do laser, jogar elétrons para fora, arrancar elétrons do átomo, certo? Aí o que é que Einstein pensou? Bom, se a luz atinge o átomo e tira elétrons, falando mais uma vez de maneira muito grosseira, espero que os físicos não estejam me ouvindo, né? É como se a luz se comportasse como um corpo que tromba no elétron e joga o elétron para fora, grosseiramente falando. Então isso dá à luz um caráter corpuscular, certo? E olhe que a época era absolutamente passivo que luz era onda, mas Einstein reacendeu essa discussão dizendo que no efeito fotoelétrico, não, a luz se comportava assim como uma partícula, certo? Então o que é que Einstein terminou concluindo e o que é basicamente o aceitável, né, até hoje, tá? O quê? Que a luz ela tem uma dualidade. O princípio da dualidade da luz. A luz é dual. Ela se comporta ora como onda, ora como partícula. Depende do experimento que você faça com ela. Não pode acontecer as duas coisas simultaneamente, ao mesmo tempo. Não pode. Ou ela se comporta como onda ou como partícula. Se for efeito fotoelétrico, se comporta como partícula. Mas se for a difração e a interferência, se comporta como onda. Então hoje é o que se aceita basicamente na comunidade científica. A dualidade da luz defendida por nada mais nada menos que o maior de todos, Albert Einstein. Beleza? Vamos lá. Terminou, assista já. Uhum. Faltam 30. É. Tá aí, ainda falta aí, falta aí. Beleza. Só para deixar registrado, a difração e a interferência evidenciam o caráter ondulatório da luz, mas o efeito fotoelétrico evidencia o caráter corpuscular da luz. Tranquilo? Para deixar aqui registrado, vamos para a série. Já que você tem os pincéis aí melhores. Eu só tô, você não tá respondendo aí não? Não vi não isso aqui. Vamos lá. Ó, sétima questão. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, recentemente alterou a resolução que regulamentava o valor do nível sonoro permitido que poderia ser emitido por um veículo automotor. A norma antiga, no seu artigo 1º, diz o seguinte: a autorização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som só será permitida nas vias terrestres abertas à circulação em nível sonoro não superior a 80 decibéis medido a 7 metros de distância do veículo, considerando-se um alto-falante como uma fonte pontual isotrópica de som que emite ondas sonoras esféricas. A alternativa correta é que indica a potência mínima que ele deve possuir para produzir um nível sonoro de 80 decibéis a 7 metros de distância, certo?
Aí dados, limiar de audibilidade, e 0 igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado e π igual a 3. Bom, galera, essa questão fala daquela aquele famoso nível sonoro, cuja expressão, você pode usar um N se quiser para representar, tem gente que usa um beta, nível sonoro, 10 log de I sobre 0 na base 10. É um pouquinho aí da matemática do meu amigo Camerino, certo? E é a intensidade do som lá, que vai ser dado na questão, e 0 já é um valor fixo, é a intensidade chamada mínima, é o limiar de audibilidade, que ele dá aí, ó, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Esse valor é sempre fornecido e tem sempre esse valor mesmo, 10 a menos 12, certo? O que vai variar de uma questão para outra é o I. O que faz também, né, definir qual vai ser o nível sonoro. Aqui é intensidade sonora, aqui é nível sonoro, certo? Vamos trabalhar com esse nível que ele coloca na questão, que é o nível máximo permitido aí nas rodovias e tal, medido com um aparelho a 7 metros da fonte que está sendo emitido o som, que seria de 80 decibéis. Realmente a unidade do nível sonoro é o decibel, aí fica 10 log de I sobre 0, beleza? Dá para cortar 0 com 0, ficamos com 8 é igual a log de I sobre 0, certo? Vamos resolver esse log aí. Você tem o log, aqui é o logaritmano, e que é igual a 8. Então eu vou pegar a base do log, certo? Vou elevar ao valor do logaritmo, que é 8, que vai ser a potência, a expoente da potência, né, de 10. Isso é igual ao logaritmano. Certo? Então, log do logaritmano aqui é igual a um determinado número, a base 10 elevado a esse número é igual ao logaritmano. Foi o que eu fiz aqui, certo? Multiplicando em diagonal, I é igual a 10 à oitava vezes o I0. E eu já vou colocar o I0 como sendo 10 a menos 12. Então, I vai ser igual a 10 a menos 4. A unidade é watts por metro quadrado. Pronto. A intensidade aí no limite do nível sonoro permitido, né, para ser emitido, se não levar multa, a intensidade vai ser 10 a menos 4 watts por metro quadrado, que vai estar associada ao nível sonoro de 80 decibéis, certo? Só que a questão não se encerra aí. Ele não está pedindo a intensidade, está pedindo a potência. Mas aí você vai abrir a fórmula da intensidade. Intensidade é o quê? A intensidade sonora. Ah, Juliano, me esqueci. Ora, olhe para a unidade. Watt por metro quadrado. O watt é a unidade de quê, galera? Potência. Metro quadrado é a unidade de quê? Área. Muitas vezes, pela unidade medida, você lembra da forma. Aliás, isso é o velho macete da física, né? Você vê lá a unidade medida, pela unidade medida você lembra da forma. Então, se a intensidade, não me lembro de jeito nenhum da forma. Mas se o cara deu uma intensidade, né? Porque ele deu esse 0. Já é uma intensidade, você achou depois o I. Se ele deu um watt por metro quadrado, é porque a potência é sobre a área, com certeza, tá? Multiplicando em diagonal, potência é igual a I vezes A, tá? Essa intensidade é quanto? 10 a menos 4. Agora, e essa área? Repare que tem uma partezinha no texto que dá uma ajudinha nisso. Ele fala assim, ó, que emite ondas sonoras esféricas. Então, o som, quando ele é emitido, né? Ele se espalha esfericamente. Imagina como se fosse uma bolha que vai crescendo à medida que o som vai se espalhando. Claro que é uma bolha imaginária, ninguém está vendo isso, obviamente, né, pessoal? Ninguém vai ver o som. Mas aí, imagina essa bolha crescendo, essa bolha imaginária, certo? Ora, o cara que está com o aparelho medindo, ele está a 7 metros da fonte que está emitindo o som, certo? A fonte que está emitindo o som é como se fosse o centro dessa esfera, certo? E a superfície dessa esfera é o aparelho. Está a uma distância, a superfície da esfera está a uma distância do centro, que é exatamente a distância do aparelho que o policial está em relação à fonte, que são os 7 metros, certo? Então, ó, o raio, trocando em miúdos, o raio dessa esfera imaginária é a distância da fonte ao observador. A fonte é onde está saindo o som. O observador é o policial que está aqui com o aparelho, certo? Para medir esse som, a 7 metros.
Se a fonte seria o centro dessa esfera imaginária, a superfície dessa esfera é exatamente onde está o observador, que é onde está o policial com o aparelhozinho lá, certo? Então, o raio dessa esfera, tá, é literalmente a distância da fonte ao observador. Bote isso na cabeça. Ora, mas qual é o raio, perdão, qual é a área de uma esfera? 4πr. É a área de uma esfera, certo? Perdão, 4πr quadrado. Certo? É a área de uma esfera. E aí, você vai fazer 10 a menos 4 vezes 4, vezes π que ele tem na questão, o π para fazer o π igual a 3, não é isso? Ó, faça π igual a 3. E o R, como eu falei para vocês, é justamente a distância da fonte ao observador, que num contexto aí é de 7 metros. Certo? Fazendo a conta, dá 4 vezes 3, 12... 12 vezes 7, 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 7, 8. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer a conta aqui. 4 vezes 12 vezes... Ah, desculpa, eu esqueci de elevar ao quadrado. É 7 ao quadrado, perdão. Aí vai ficar 12 vezes 10 a menos 4 vezes 49. 12 vezes 49, 588 vezes 10 a menos 4. Certo? Passando uma vírgula duas vezes para a direita, você soma duas unidades no expoente, fica 10 a menos 2. Tá? O watts, né, que é a unidade de potência. 5,88 vezes 10 a menos 2, o que está na letra A. Beleza? Isso aí. Questão legal também, hein? Trabalhamos com logaritmo, com o nível sonoro você achou a intensidade, com a intensidade e a área, que seria a área de uma esfera, cujo raio é a distância da fonte ao observador, que no contexto é de 7 metros, você achou a potência. Beleza, pessoal? Vamos fazer a oitava, que o homem aqui está doido para dar aula e eu já estou pegando o tempo dele. Deixa eu apagar essa partezinha de baixo. Vamos lá. Oitava questão. Eu sou mais rápido assim. Para montar uma apresentação de música na escola, a equipe responsável pela iluminação foi orientada a instalar sobre o palco 5 lâmpadas comuns, ou seja, sem holofotes, que possam projetar a luz e mudar sua direção. A disposição dessas lâmpadas no teto deve ser tal que a lâmpada de maior brilho fique sobre a posição reservada ao vocalista da banda. Como a equipe dispunha apenas de lâmpadas idênticas, fez a instalação de forma que uma delas fosse atravessada por uma corrente elétrica maior, aumentando assim a sua intensidade luminosa. A figura a seguir representa o circuito montado pela equipe com as lâmpadas numeradas de 1 a 5. Deixa eu pegar aqui. Aqui está uma lâmpada, aqui a outra, aqui outra, 1, 2, 3, aqui 4, 5, certo? Ele diz que são lâmpadas idênticas, mas uma vai brilhar mais forte, que é a que vai ter que estar sobre, né, o vocalista da banda, beleza? Bom, e ele já dá o toque na questão, que é a que vai brilhar mais forte é aquela por onde passa a maior potência, perdão, por onde passa a maior corrente. E o que é que isso tem a ver? Ora, pessoal, lembrando da fórmula de potência, uma das muitas expressões de potência é R quadrado, certo? Todas as lâmpadas são iguais, então todas elas têm a mesma resistência. De fato, então, a lâmpada por onde passar a maior corrente vai dissipar a maior potência. E quanto maior a potência, maior o brilho. O brilho de uma lâmpada está intimamente ligado à potência. Tudo que você fizer para a potência aumentar, aquele brilho vai aumentar. É também o chuveiro que vai esquentar mais, a água, é o ferro que vai
esquentar mais a roupa, enfim, certo? É aumentar a potência. Nesse caso, como a resistência de cada lâmpada é a mesma, o que vai fazer a diferença é a corrente. Quanto maior a corrente, maior a potência, de acordo com o que a própria questão falou, certo? A questão é a gente ver qual é a lâmpada que pegaria a maior corrente, certo? Todas têm a mesma resistência. Se você for representar pelo velho raiozinho, né? Ó, você tem aqui RR, aqui R, R, R. Vamos fazer a resistência equivalente para a gente pensar um pouquinho melhor, certo? Essas duas resistências estão em série, os dois resistores estão em série. E em série basta você somar, então vai ficar 2R, aqui repete o R. Já esses dois resistores, por sua vez, estão em paralelo. Se estão em paralelo e são iguais, você pode usar aquele esquema de pegar o valor de uma resistência e dividir pelo número de resistores. Então, R dividido por 2. R sobre 2. Né? Se fosse 3, era R sobre 3. Se fosse 4, R sobre 4 e assim por diante. Beleza? Agora, vamos lá. 2R. R e R sobre 2 estão em série. Ó. A corrente que passa por um é obrigada a passar pelo outro. Estão, evidentemente, em série. Somando R com R sobre 2, ó, o mínimo é 2, fica R mais 2R. Isso vai ficar 3R sobre 2, certo? Oi? 1,5R, 3R sobre 2, 1,5R, tá certo? Pronto. Acho que nesse ponto já dá pra gente pensar. Vai sair uma corrente I aqui, certo? Que divide, essa corrente quando chega nesse nó se divide em I1 e I2, certo? Os resistores estão em paralelo, a corrente chega aqui e se divide em duas. Ora, a corrente, quando uma corrente chega no nó e se divide por vários resistores em paralelo, o menor resistor pega a maior corrente, é inversamente proporcional. O maior resistor pega a menor corrente, certo? Esse resistor tem uma resistência menor do que essa aqui, ou seja, I2 então será maior que I1. I2 maior que 1, certo? Se esse é o resistor menor, pega a maior corrente. Se esse é o resistor maior, pega a menor corrente. E eu estou interessado na maior corrente, hein, pessoal? Se eu volto para cá, ó, aqui é I, aqui é I1 e aqui é I2. E eu acabei de ver que I2 é maior que I1. Então, ó, já estou me interessando nesses três. Esse aqui já está fora, porque essa corrente 2 é maior que essa. E eu estou procurando um resistor que pega a maior corrente. Certo? Então eu vou ficar entre esses três. 3, 4, 5. Ora, esse resistor, seria a lâmpada 3, está pegando a corrente inteira. Quando chega nesse nó, essa corrente vai se dividir. Fica aí 2 sobre 2 e 2 sobre 2. Vai se dividir, inclusive, por igual, né? Porque os resistores são iguais. Então, tá fechado, né? A lâmpada 3 é a que pega a maior corrente. A maior corrente vai para ela. E para as outras lâmpadas 4 e 5 vai a metade dessa maior corrente. Então, com certeza, a 3 sozinha vai pegar a maior corrente do circuito. Vai ser a lâmpada que vai brilhar mais e que vai ter que estar sobre o vocalista da banda 3, letra C. Beleza, gente? Vamos para a última. Os outros estão querendo Dá um beijo na sua boca, professor. Faça isso não. Faz tempo que eu não dou um beijo na sua boca. Eu já tive que comer aqui ao vivo com o Camerino. É, quero. Vamos nessa? Para a nossa última questão.
Uma questão. Durante a reforma de sua residência, o casal decidiu que seria prático poder acender a luz do quarto acionando o interruptor ao lado da porta e apagá-la com outro interruptor próximo à cama. Um eletrotécnico explicou que esse sistema usado para controlar uma lâmpada a partir de 2 pontos é conhecido como circuito de interruptores paralelos. Aí ele faz uma legenda, né? Lâmpada, interruptor, e aí diz como deve ser feita a montagem do circuito da lâmpada no quarto desse casal. Hoje em dia isso é muito comum, antigamente era mais difícil, mas hoje em dia isso é absolutamente comum. Você chega no quarto, certo? Aí você entra pela porta, já tem o interruptor aqui. O quarto está apagado, você vai e acende, certo? Aí beleza, você vai, deita na cama, começa a ler o livro, vê o celular, vê a televisão, deu sono, vou apagar a luz. Você não precisa se levantar e ir lá no interruptor da porta. Perto da cama tem um interruptor, você aciona aquele interruptor, aperta ali, a luz apaga. Naquele mesmo interruptor, certo? Ah, deu vontade de tomar água. Eu não vou precisar me levantar da cama no escuro, batendo as coisas para chegar no interruptor da porta. Naquele mesmo interruptor que eu usei perto da cama para apagar a luz, eu aciono e acendo a luz. Ou seja, trocando em miúdos, qualquer um dos interruptores que você acionar, seja o que está do lado da sua cama ou seja o que está na porta, quando você aciona, a situação sempre vai inverter. Se a luz estiver apagada, ela acende. Se ela estiver acesa, ela apaga. Não importa qual interruptor você está usando. A hora que você quiser usar, certo? Em que ordem você quiser usar. Toda vez que você aciona qualquer um deles, seja o que está perto da cama ou o que está perto da porta, ele vai acender se o quarto estiver apagado e vai apagar se o quarto e a luz estiver acesa. Certo? Agora, para isso a gente tem que saber qual é. Num esquema desse, seria interessante você ir testando. Como eu estou com muito pouco tempo, eu vou testar só 2. Para não testar um por um. Você pegar a letra A aí, tá? Letra A. Você tem aqui. Aqui está a lâmpada. E aqui está a tensão de alimentação, né? Que nesse local seria de 110 volts. Beleza? Pronto. Para que a lâmpada acenda, a corrente tem que passar por ela, obviamente, e o circuito tem que estar fechado, pessoal. Corrente não circula em circuito aberto. Esqueça isso, certo? Se o circuito estiver aberto, não tem corrente. Para a corrente circular, você tem que ter diferença de potencial, e você tem, né? Porque você está ligado à rede, e tem que ter um circuito fechado. Aqui, por exemplo, está aberto. Você não tem caminho fechado. A corrente não teria como passar aqui, ó. Aqui está aberto. Então, nessa situação, a sala estaria apagada, certo? Aí você está aqui, por exemplo, nesse interruptor. Aperta. Quando você aperta, você vira a posição da chave. Virou para cá. Opa, beleza. Acendeu, porque agora você fechou o circuito. Acendeu, massa, tranquilo. Mas vamos testar mais. Eu vou para o outro interruptor, certo? E viro para cá. Apagou, porque abriu o circuito. Não estava aceso, né? Apagou. Opa, tá ótimo, estou gostando. Certo? Primeiro estava apagado, eu acendi. Agora estava aceso, eu apaguei. Usei primeiro o interruptor, usei o outro. Beleza, tá apagado, né? Registra aí que tá apagado. Aí eu venho para esse interruptor, certo? E viro ele. Aciono e viro. Opa, peraí. Virei ele, estava apagado e vai continuar apagado. Então não tá certo não. Ó, estava apagado, não estava? O caminho estava aberto, então o quarto estava apagado. Aí eu escolhi um interruptor, por exemplo, esse. Acionei, virou a chave, ó. E continuou sem caminho. Continuou com o caminho aberto. Ou seja, estava apagado, eu acionei um dos interruptores e continuou apagado. Então isso aqui não está certo. Não está certo. Quando eu acionar qualquer interruptor, se tivesse apagado, teria que acender. Isso não aconteceu. Então, vou apagar. A letra A está fora da minha possibilidade. Vamos ver a letra B. Vem aqui. Letra B.
Pronto. Aqui é a letra B, certo? Acabar, gente. Assim, né? A posição na letra B, do jeito que está aí, está apagado, né? Porque o caminho está aberto. Ó, aqui aberto, aqui aberto. Está aberto, certo? Então, o quarto está apagado. Aí eu aperto esse interruptor. Viro a chave para cá. Opa, acendeu. Que agora você tem o caminho fechado. Então, tava apagado, agora acendeu. Aí eu vou no outro interruptor. Viro a chave, porque acionei. Tava aceso, agora apagou. Tá muito bom, certo? Começou a apagar, depois acendeu. Agora que tá aceso, eu apertei no outro e apagou. Agora vem pra cá, vou ficar brincando de um pro outro. Aqui, ó. Tava apagado, né? Aí virei pra cá, acendeu. Aqui, fechou o circuito, acendeu. Opa, tá bom demais. Se eu quiser ficar brincando com isso, tá aceso, né? Virei pra cá, apagou. Ó, virei pra cá, acendeu. Aí eu vou correr pro outro, tá aceso, né? Viro pra cá, apagou, porque ficou aberto. Viro pra cá, ó, acendeu. Eu acho que não precisa mais testar não, né? Com certeza, letra B de bola. Eu fiquei brincando, fui pra um, fui pro outro, fui pra um, fui pro outro, e sempre alternando. Sempre que eu apertava, mudava de aceso para apagado, depois de apagado para aceso, certo? Então, com certeza, a letra B é o correto, né? O circuito de interruptores paralelos que ele chama correto, certo? Se você for testando as outras letras, sempre vai acontecer que em algum momento está apagado, você acionar o interruptor e continuar apagado, ou está aceso e acionar e continuar aceso. Então, isso não funciona. Beleza, gente? Tá na minha hora. Gente, muito obrigado pela oportunidade. 5 minutos. 10 minutos de intervalo. 10 minutinhos de intervalo para quem entra agora, Jean. Você entra? Manda ele vir. Pode ser eu ou o Valdir, tanto faz. Quem vai entrar? Bora, velho. Galera que ele veio. Vou apresentar o professor Gato, de Química. Muito desconhecido, né, da galera? O maior comedor. Ah, chama aqui. Cuidado que vai falar. O maior comedor de passaporte. De Maceió. Pode ter um passaporte que eu tô dando. Agora nele eu dou bem na boca. Eu não vi. Jamais tinha nada, daí eu vi essa porra.